Antonella Braga, a menina influenciadora teen, né? Que a mãe não deixa sair de casa, que já teve várias polêmicas aqui com o negócio da festa da Tória, que não foi não sei o quê, naquilo, que no outro. Ela, com 15 anos, colocou silicone. Ai, meu Deus, a internet, ela tem opiniões, a internet tem opiniões, viu? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai assistir as opiniões. Aqui, ó, a primeira coisinha dela, o anúncio. Oi, gente, sumi agora e apareci com peito. Ê, festa, 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 doutor Alexandre. A pessoa já botou aqui, ó, 15 anos. A menina tem 15 anos e botou silicone. Sim. Ai, meu Deus, é essa polêmica que a gente quer hoje pra nossa manhã? Acabei de acordar e tô aqui, ó. Antonella Braga, vai, vamos ver o Get Ready With Me da Antonella. Vai ficar peituda. Vamos lá. Isso mesmo que vocês estão lendo. Coloquei silicone. Mas Peraí, calma. isso mesmo que vocês estão Vem se lendo. arrumar comigo pra colocar silicone. Eu vou colocar lá em Porto Alegre. E é por isso que eu tô indo pra lá. Se arrumar comigo pra eu colocar silicone? Hoje é sexta-feira e eu vou contar pra vocês o bololô que deu. Eu tô postando esse vídeo depois da minha cirurgia porque eu tenho medo de botar coisa ruim e minha cirurgia tá ruim. Então eu vou postar só depois que eu já tiver toda pronta. Mas antes eu sei que vocês devem estar cheios de dúvida, então eu vou esclarecer um pouco pra vocês. Gente, eu não tenho quase nada de peito. E assim, sempre foi uma coisa que me incomodou, sabe? Não porque, as mulheres bonitas, tipo, gostosas, assim, tem que ter peito. Não, mas é porque eu não conseguia usar uma roupa que eu gostava, uma roupa que eu achava bonita. Sabe, uma pessoa não ficava bem, porque eu não consigo usar um top que tem que sustentar, algum decotezinho, porque não coisa, aquelas blusas de cetim, eu não conseguia usar. Biquíni curtininha ficava horrível. Então sempre foi alguma coisa, algo que me incomodou, sabe? E aí eu tive a oportunidade de fazer agora com um médico incrível, porque a minha mãe ela é bem cuidadosa com isso de escolher médico. Tanto que quando eu fiz o meu procedimento no rosto, minha mãe escolheu muito a dedo a doutora que ia fazer. Inclusive, depois que eu fiz, um monte de dermato veio falar que... Uma coisa importante, ela fez harmonização facial, aquela bem rebocona, assim. Gente, é uma menina de 15 anos, não que ela precise, tá? Mas é aqui. Eu vou dar minha opinião mais pra frente, mas ela não é uma menina de 15 anos comum, né? Isso a gente não pode esquecer. Mas ela é uma menina de 15 anos. Nossa, eu escolhi, tipo, uma referência, porque realmente minha mãe é muito antenada a isso. Tanto que eu tô indo pra Porto Alegre fazer minha cirurgia. Antonella, mas você é muito nova. Gente, eu concordo. Mas é o seguinte, é uma coisa que eu sei que eu não vou me arrepender. Pode ser que muito lá pra frente eu me arrependa. Eu amei. É uma coisa que eu sei que eu não vou me arrepender. Meu amor, você tem 19, você tem, 15 anos. Você não sabe nada da vida. Como assim você sabe que você não vai se arrepender? Nessa idade a gente acha que a gente não se arrepende de nada mesmo. Mas é algo que vai me deixar muito feliz agora, sabe? Porque não é um desejo que eu tenho de 2 meses pra cá. Uma coisa assim que eu já tenho desde bem novinha. E era algo que me incomodava. Então, eu tá arrumando isso pra mim vai ser realmente muito bom. Não é algo que eu vou fazer pra, vai ficar mais bonito pros outros. Não, vai ficar mais bonito pra mim mesma. Pra eu me sentir melhor com as roupas, me sentir mais bonita. E, eu tô super feliz. Tanto que eu nem vou botar grande, eu vou botar pequeno. Só pra realmente resolver esse meu problema. Inclusive, eu vou postar assim que eu sair da cirurgia e vocês vão ver, mas vai estar inchado, tá? Porque ele demora ainda pra desinchar. Então não vai ser o resultado final. Ele vai ficar um pouco maior do que realmente vai ser assim que eu sair da cirurgia, porque vai estar inchado, isso é normal. Quanto a eu ser muito nova, gente, isso na verdade é o médico que vê os meus exames, vê se eu já tô em condição de realizar a cirurgia. Se eu já tiver, não tem problema, dá pra fazer. Se eu tiver, a gente tem que esperar. Mas no caso... Não, a questão não é essa, né, Antonella? A questão de você ser muito nova não é que você tenha saúde ou não pra fazer. Até porque é muito provável que você com 15 anos tenha bastante saúde pra poder fazer a cirurgia. A questão é se você deveria estar fazendo uma cirurgia desse calibre com essa idade. Né? Eu estou em condições, então fiquei super feliz que eu já posso... Cortou aqui, mas no caso eu estou em condições, então fiquei super feliz que eu já posso fazer isso por mim mesma. Enfim, gente, é isso. Eu não tenho mais muito o que dizer.
Vou falar. Eu ia ontem, quinta-feira, pra Porto Alegre. Vocês até viram que eu perdi o voo, né? Porque eu esqueci de levar meu documento. E aí, o que aconteceu? A gente foi numa delegacia ali perto, porque a companhia aérea falou pra gente ir fazer um BO e pegar um registro de ocorrência que eu ia conseguir viajar com ele, já que eu tava sem meu documento. Daí a gente fez isso e eu comprei outra passagem, que foi o que eu falei com você. Ô, Mona, você tá contando pra internet que você esqueceu seu documento. É isso, gente, tá tomando a decisão de fazer cirurgia, não leva nem o documento na hora do voo. Mas vamos lá. Você tá contando na internet que você fez um BO não muito verdadeiro, dizendo que você perdeu, dizendo que você. Sendo que o treco você só esqueceu em casa. Meu Deus. Vocês que eu gastei quase 10 mil reais que eu tive que pagar pra mim e pra minha mãe. Porque minha mãe, né, tava brava comigo, ela não ia pagar o dela. Ela me fez pagar, mas isso é ok, compreensível. E aí eu fui e paguei a passagem pra gente ir. Na hora que a gente tava embarcando, a mulher não deixou, porque falou que esse registro de ocorrência não servia, porque é só pra maiores de 16 anos. Como eu tenho 15, tinha que ser lá no Conselho Tutelar. Ou seja, Olha só que curioso. O nível da burocracia que ela teve que passar para pegar um avião aos 15 anos de idade. O nível de burocracia que ela teve que ir no conselho tutelar para conseguir o documento, porque ela, na idade dela, não poderia só usar simples um BO da polícia. Se para pegar avião essa burocracia, imagina para botar silicone. eu joguei fora os quase 10 mil reais que eu comprei e minha mãe teve que comprar mais 2 passagens e gastar de novo mais quase 10 mil reais pra gente ir hoje, sexta-feira. Ou seja, já era pra eu estar lá. Eu não fiquei chateada porque eu falei, cara, foi um sinal do universo pra eu não viajar ontem. Não, Mona, foi responsabilidade sua de esquecer o RG mesmo. Não é, às vezes não é o universo falando com a gente. Às vezes é o universo falando: será que a gente tem idade suficiente para estar tomando uma decisão desse tamanho? Às vezes é o universo. Às vezes a gente ouve o universo meio torto, né? Então, por isso que eu não reclamei, porque, gente, deu tudo errado. Pensa assim, tudo errado, deu tudo errado. E aí a gente comprou passagem pra hoje e a gente tá indo, são 3h30 da manhã agora, de sexta-feira. E a nossa cirurgia era... A minha mãe também vai operar. A da minha mãe era às 8 da manhã e a minha às 9. Mas agora a gente teve que atrasar porque a gente não vai chegar a tempo, então a da minha mãe vai ser às 10 e a minha às 11h30. E provavelmente vocês já tiveram acesso ao resultado. E ai, Antonella, não gostei. Gente, pode comentar, tipo assim, de verdade. Eu sou uma pessoa... Nossa, eu tô com uma espinha interna gigante aqui. E tá interna e também tá externa, tá tudo. Eu sou uma pessoa que, assim, eu quando tô bem resolvida comigo mesma, eu não ligo pros comentários alheios. Então eu sei que eu vou estar feliz com o meu peito. Ai, fulano falou que ficou feio. Foda-se, fulano, entendeu? E assim, caguei. Se eu gostei, tá ótimo. Enfim, beijinhos que agora eu tenho que correr pro aeroporto. Vamos seguir no vizinho underline Antonella Braga. Fui! Gente, vocês piscaram. Eu apareci peituda. Que é isso, gente? Mas eu botei peitinho, calma. Não botei 2 lapas de peito, não, que não ia ficar bom no meu corpo. Ai, Antonella, você tem 15 anos. Gente, fiz exames. O médico deixou, coloquei pouquinho, como eu falei, então tá tudo certo. Quero mostrar pra vocês. Ela continua achando que o problema é saúde. Ela continua achando que o povo falando: tem 15 anos, Antonella. Então. Almoço, calma aí. Dentro do hospital. Calma. Talvez ela não tenha maturidade nem pra saber qual é a questão. Qual é a questão de por que estão criticando. Gente, filé mignon, arroz. Gente, esse negócio tá bonito. Salada, porque a gente tem que fingir que a gente é fitness, entendeu? E aí, pra acompanhar, sobremesa. Gente, mas que coisa... Moça, venha experimentar comigo. Não tô entendendo, tipo... Tem 70. Vamos experimentar.
Ó, meio que ela já tá assim, desliga essa porra aqui, desliga os aparelhos e tudo que eu quero gravar. Desliga, pode desligar. Desliga tudo. Ai, desculpa, é que a gente não fala com Caramba, espremeu. É um pãozinho, vai passar só mini. Então vai ser algo que tu vai conseguir comer e não vai se sentir muito cheia, assim, pesada. Posso fazer pra te conhecer daqui do sul? Pode. Não é muito pequenininha, não? Vamos ver. Ela é muito pequenininha? Ela é mais ou menos desse tamanho. Eu já posso tomar café, não? Claro, pode ser. Gostaria de um Olha, não. talvez. Temos geleia. De uva, goiaba, são os sachêzinhos que nós temos. A gente tô amando. Eu tô louca pra ver o status, eu não consigo ver agora. Amando. Mas tá bem pequenininho, gente. Não dá nem pra perceber a diferença, de verdade. Mentira, dava porque eu era reta, né? Mas assim, tá pequenininho. Do jeito que eu queria. Depois eu não queria acordar. Gente, vamos lá, eu também operei, né? Gente, vou Ah, contar agora é a pra mãe. vocês que eu tomei anestesia geral e depois eu não queria acordar. Gente, vamos lá, eu também operei, né? Bem, eu operei antes da Antonella. Então, como eu operei antes da Antonella? Ai, desliga eu essa fui me parede. recuperando antes. E eles chegaram aqui, me acordaram e tal. E a Antonella chegou e depois de algum tempo tentaram acordar a Antonella. Nada. Só que é muito difícil acordar a Antonella no dia a dia. Aí eu contei isso pra ele. Eu falei, não se preocupa, porque ela é muito difícil Ela é de acordar. meio difícil mesmo. Aí veio outra moça. Ô, Antonella, nada. Antonella assim, ó. Jura assim, ó. De boca aberta do meu lado. E eu tranquilizando elas, fica tranquila, é assim mesmo e tal. Vieram umas 5 vezes. Na última vez. a Não moça virou morreu, e pode falou ficar assim, tranquilo. A moça virou e falou assim, ô Antonella, aí o seu celular aí, ó. Ela fez assim, ó, oi? Sério, juro. A gente fazer o quê? Fazer as mídias, né? Exatamente comendo na sobremesa agora. Eu vou gravar vídeo provando. Então não é que a Antonella é difícil de acordar, é que ela só não queria mesmo. Antonella, qual é a senha do seu celular? Oi? Vê as Eu mídias. sei que vocês estão muito curiosos pra saber como que foi Aí tudo. aqui é o junto então com o você- médico. Oi, gente, tudo bem? Eu estou aqui com o doutor Alexandre, o médico responsável pela minha cirurgia, que eu tava tão animada. E eu sei que vocês estão muito curiosos pra saber como que foi tudo. Então eu trouxe ele pra falar um pouquinho pra vocês de como foi a cirurgia, o que, que a gente escolheu, mais o procedimento que a gente fez. Então, fala aí um pouquinho, doutor. A gente fez um Isso, ela não fez procedimento só maravilhoso na Antonella, ela ficou super feliz, porque era uma coisa que realmente ela estava precisando, estava prejudicando várias áreas da vida dela. E depois que o Ô, Mona. corpo está formado, a gente não tem nenhum impedimento em fazer uma cirurgia dessas, desde que os exames estejam normais, desde que o exame físico esteja normal e desde que principalmente o emocional do paciente esteja capaz de suportar esse altos e baixos da cirurgia, que é o inchaço, alguma possível complicação. Então, quando a gente avalia uma paciente que nem ela, a gente pensa principalmente assim, ó, ela tá bem, ela tá boa, assim, forte o suficiente para encarar um pequeno procedimento cirúrgico, porque na verdade a prótese é um pequeno procedimento cirúrgico. E a gente sabe hoje que a cirurgia dela demorou 20 minutos, foi super rápido, ela acordou sem dor, vocês viram ela dançando ontem aí, e eu apavorado em casa ali, com palpitações, ela dançando. Mas o procedimento foi super tranquilo e ele pode sim ser feito aos 15 anos de idade, desde que a paciente tenha assim uma segurança e um apoio familiar também, né, Sim, Natália, para sem dúvida conseguir nenhuma. passar por esse desafio aí. Muita gente falou, ai, porque ela é muito novinha, mas a gente fez vários exames pra ver se eu já tinha, se meu homem já tinha crescido, se teria problema. Então, tudo que a gente fez foi dentro do Todo adequado. cuidado. A gente teve todo o cuidado. E é interessante ressaltar também que há mais ou menos, né, um ano e pouquinho atrás, a gente fez também um exame na Antonella de pulso pra ver como seria o crescimento dela, porque ela é super alta, ela tem 1,74 m, então a gente queria ver, né, se ela ia crescer muito mais ou não. E então o médico dela dessa questão falou, ó, parou o crescimento. Então tem mais ou menos aí um ano que a Antonella não cresce, né, e ali, né, usar algum look que ela gostaria de usar, porque sempre ela que escolhe os looks, que ela gostaria, ela ficava frustrada, tadinha, porque Eu acho que a parada é essa. O mais difícil da gente debater é o assunto da idade e da questão da maturidade e da pressão que é uma menina dessa que precisar fazer esse tipo de cirurgia.
eles estão toda hora falando, mas será que ela. Sempre colocando no lugar do biológico, do médico, né? Sendo que isso, realmente, se você não tiver mais problema de crescer, porque se você continuar crescendo, realmente, você fazer uma cirurgia dessa é um problema. Agora, não tá crescendo mais, tem saúde suficiente para isso, não sei o quê, mas eu acho que o debate não é esse. A preocupação exatamente não é essa. Não tinha um preenchimento da mama. E às vezes quando ela baixava, a roupinha ficava frouxa, tava bem complicado. Então assim, há mais de um ano que você pede, né, Antonella, essa cirurgia. E aí nós seguramos, eu e o pai dela e tudo mais. E chegou um momento que a gente falou, não, realmente agora, né, a Antonella tá pronta, tá apta pra fazer, não cresceu. A mama dela também não cresceu, então vamos procurar o melhor cirurgião no melhor hospital e vamos pra lá. Isso, e a gente ia colocar, na verdade, atrás do músculo. Mas o doutor Alexandre explicou pra gente mais ou menos, pode explicar isso? Que no caso dela, a pele dela é muito boa, tem uma sustentabilidade boa, o implante é muito pequeno. Então a gente fez uma cirurgia menos traumática ainda, que mexe menos na anatomia dela, que é colocar simplesmente atrás da glândula, não utilizando o músculo. Até porque no futuro, se ela precisar fazer uma nova cirurgia, o músculo dela está preservado. Então essa é a cirurgia minimamente invasiva, que a gente chama de preservação. Porque o que acontece é o seguinte, quando você tem como colocar o silicone de duas maneiras. Ou você coloca o silicone só embaixo da pele. Então, tipo assim, eles fazem um corte aqui e botam, aqui embaixo, né? E aí botam o silicone logo atrás da mama, né? Da pele, da glândula da mama. Ou você pode ir por trás desse músculo inteiro que tem aqui. Qual é a diferença? Atrás do músculo pode ficar mais natural, principalmente se for uma prótese grande, e também a chance do peito cair é menor. Eu tenho vontade de colocar silicone, então essa é uma coisa que eu vou falar mais pra frente. Eu tenho vontade de colocar. Por motivos talvez um pouco diferentes da Antonella, com certeza. Mas é aquilo, né? Porque os meus motivos são mais importantes do que o dela. Porém, por exemplo, uma coisa que eu não posso fazer, eu não posso colocar o silicone gorda. Porque se você engorda ou emagrece, o silicone cai. Qualquer coisa que você faz, o seu corpo muda, o silicone cai. Por isso que você não pode fazer silicone numa menina que ainda tá com o corpo mudando, porque o silicone vai cair. Agora, eu entendi que ela colocou uma prótese pequenininha, tudo mais, etc. E colocou realmente só na frente do músculo, que não vai cair, porque é muito pequena a prótese, etc. Mas vamos lá. Preservação é uma cirurgia preservadora que preserva o máximo da anatomia natural da paciente. Então, por isso que ela pode ter toda a segurança de movimentar braço, de se mexer, vai poder voltar para casa hoje. Então, e eu vou ficar um pouco realmente angustiado, muito rápido. Eu vou ver, mas isso aí a gente vai indo, né? E muita gente também tava me questionando, se ela se arrepender, não sei o quê. Eu não vou me arrepender. Mas não, e uma vez com peito, não tem como se arrepender. Mas certas essa é a questão. situações, pode ter alguém que se arrependa, mas a cirurgia é tão fácil de tirar. Gente, não é tão fácil de tirar. Se você colocar isso, você tira rapidinho, então. Então, essa é outra questão também que não é tão fácil de tirar assim não, tá? Na verdade, o silicone ele tem várias questões. Primeiro que tem, quando tem uma coisa estranha no seu peito, o seu corpo ele tá fazendo o tempo inteiro uma força para retirar aquilo, certo? Uma das coisas que o silicone, que o peito faz é encapsular o silicone. Quer dizer, já que a gente não tá conseguindo resolver o problema, né, o corpo pensa dessa maneira. Já que a gente não tá conseguindo expulsar esse negócio, vamos envolver isso para que isso aqui não se torne um problema. E aí o próprio corpo cria uma cápsula em volta e aí dá contratura, né? Quer dizer, o corpo ele fica apertando aquilo ali para tentar tirar. E aí isso dá dor, isso pode romper a cápsula de silicone. E aí pode vazar silicone para dentro do corpo, e aí tem a doença, que é uma doença que que ainda estão estudando essa doença, mas a doença do silicone, que é uma doença que dizem que dá 1 milhão de coisas. E ainda tem uma questão que para você tirar esse negócio, você tem que não só tirar a cápsula, mas raspar toda a parte de cápsula que o corpo criou em volta. E isso pode destruir o peito e tirar a sensibilidade, pode dar um monte de dor de cabeça. É muito fácil, eu fiquei muito feliz. E é por isso que é uma cirurgia muito séria, que não dá pra você dizer que é uma coisinha fácil. Essa fala dela aqui, pra mim, é muito problemática, e o médico deveria ter corrigido, porque não é uma cirurgia boba, não é uma cirurgia fácil. É só botar um siliconinho que a coisa se tira. Não é assim que funciona, tá? Então,
uma coisa é você pensar e querer fazer cirurgia, beleza. Eu acho que cada um tem um pensamento, cada um sabe aonde o calo aperta. Agora, não dá pra divulgar que é uma coisa simples, fácil, tira e bota, como você coloca e tira uma roupa. Muito obrigada. Obrigado. E eu quero um abraço em conjunto. E é muito Foi interessante maravilhoso. falar que é uma cirurgia de confiança. E nós somos amigos há muito tempo, verdade. então às vezes a gente acha que não se conhece, que a gente só chegou, caiu no consultório. Também queria Exatamente. com o doutor Alexandre. A gente tem uma relação muito grande, muito tempo, e só assim mesmo pra gente poder fazer uma cirurgia com confiança. Então acho que a primeira coisa é confiar muito no cirurgião plástico que tu escolher para poder fazer o teu procedimento. Isso aqui eu quero até ressaltar, né? Porque desde o primeiro momento em que tudo isso começou, né? Da minha cirurgia, da cirurgia da Antonella, eu sempre falei, eu quero fazer com o doutor Alexandre Peruso. Então, assim, independente de onde ele estivesse, eu iria atrás dele. Então, o que ele falou, não só, né, por ele ser esse gigante dentro da cirurgia plástica e tudo isso, ter todo o sucesso que ele tem, mas como a Lê falou, né, assim, nós somos amigos há muito tempo. Então, eu conheço ele, eu conheço o caráter dele, eu conheço a pessoa que ele é, preocupadíssimo, carinhoso. Então, assim, a escolha mais acertada que a gente poderia fazer, de verdade, foi ter você. E a gente tá aqui nesse hospital, ter feito no hospital, ter feito em Porto Alegre foi verdadeiramente uma grande escolha. E agora só uma informação, quantos ml a gente colocou? 200 ml. Isso, gente, o que é pequeno proporcionalmente a mim, Pra sua também, porque altura, eu tenho 1,53. E era esse o meu desejo, sabe? Colocar uma coisa que não mudasse muito a mim, só me sentir. É isso. Mãe da Antonella. Energético. Opiniões. Sinceramente, gente, eu não consigo entender a mãe da Antonella. Energético, a Antonella não pode tomar. Ela falou que tinha colocado um energético na geladeirinha escondido da mãe, na geladeirinha dela de skincare, pra ela poder conseguir ficar acordada. A mãe dela achou um absurdo. Mas agora ela acabou de colocar silicone. E a mãe também operou junto com ela. Gente, colocar silicone pode. Tomar um energético não pode. Detalhe, a Antonella só tem 15 anos e ela colocou silicone. Acabou de operar. Eu não acho que é essa a questão, gente. Na boa. Eu acho que não tem muito a ver uma coisa com a outra, vamos combinar? Porque uma coisa é uma cirurgia num lugar controlado, não sei o quê. Outra coisa é você tomar um estimulante com uma certa idade que não é necessário. A cirurgia é necessária? Óbvio que também não é. Mas eu acho que não tem como comparar uma coisa que é a mãe dela cuidando da saúde dela. Não que eu acho que o energético é uma grande coisa absurda, tá, gente? Eu acho zero. Eu acho que, assim, com responsabilidade você pode fazer qualquer coisa. Tá? Mas não é comparável uma coisa com a outra. Porque fica parecendo do tipo, então qualquer coisa que afete a saúde dela, ela não pode fazer. Não, não é bem isso, né? Uma coisa é você tomar como naturalidade, você ter que viver a base de uma coisa que vai te estimular. A verdade também é que a gente faz isso com café o tempo inteiro e a gente fala muito energético, né? Mas é uma coisa que ainda tem também um choque muito grande, porque a sociedade divulga que fulano bebeu não sei quantos energéticos e teve um ataque e não sei o quê, que a gente sabe também que não é bem assim. A gente sabe que isso é um exagero, é um desespero moral, assim, um desespero social total, mas eu acho que não tem uma coisa a ver com a outra. Eu acho que a gente não pode extrapolar e fazer algumas comparações, entendeu? Ou do tipo, a comparação de a mãe da Antonella não deixa nem ela sair de casa, porque é o que aconteceu, que a gente já sabe que não é bem assim, que não é que a mãe da Antonella não deixa ela sair de casa, era um motivo muito específico e que eu concordei total com a mãe dela. Então, não deixa nem sair de casa, mas deixa botar silicone. Eu acho que são comparações muito fracas de que, se a gente pensa 2 minutinhos, a gente vê que essa comparação não faz o menor sentido. Uma mãe, ela zelar pela segurança da filha, de não ir para qualquer lugar, de não ter que sair todo dia, de entender que ela tem uma certa idade e que ela vai precisar agir de acordo com aquela idade, e o silicone é uma outra questão. Tá? Eu acho que o grande problema do silicone tem uma questão individual da Antonella, da idade que ela tem, mas eu acho que talvez o maior problema seja o fato dela ser uma pessoa pública. Pra mim, o grande problema é o fato dela ser uma pessoa pública. O que vocês estão achando disso? Esses dias apareceu pra mim um vídeo da Antonella chorando, falando que a mãe dela não deixa ela fazer nada, não deixa ela sair, não deixa fazer nada. E a mãe dela foi e se pronunciou. Não tem nenhuma relação uma coisa com a outra. São 2 universos totalmente diferentes. Falando que realmente não deixa a Antonella fazer nada. Mas silicone deixou eu colocar, né, gente?
Dizendo a Antonella que ela colocou peitinho, não colocou peitão não, gente, que foi pequenininho o silicone que ela colocou. Mas mesmo assim, gente, não acho certo uma menina de 15 anos colocar silicone. Eu acho que o corpo ainda vai mudar, sabe? Não acho isso certo, mas eu não sou a mãe, né? Fazer o quê? É isso. Tanto que a mãe fala que ela foi lá pesquisar pra ver se o corpo dela ia continuar mudando, etc. E pelo visto não. Mas eu acho que a questão não é essa, tá? Vamos lá. Silicone nas mamas, eu vou falar sobre isso, porque ela tem só 15 anos. Gente, eu sou cirurgiã plástica e eu tenho silicone nas minhas mamas, eu coloquei com 19 e eu posso falar duplamente sobre isso. Quando seus pais autorizam e você já não tá mais em fase de crescimento mamário, visto pelo ginecologista ou mastologista, você, em teoria, pode colocar implantes de silicone. Só que toda mulher sabe, e principalmente mulheres médicas, que nosso corpo muda mesmo depois que a gente passa pela fase da puberdade. Ele muda depois que a gente tem a nossa primeira relação sexual. Ele muda depois que a gente passa dos 20 anos. Ele muda também depois dos 30. E ele vai continuar mudando a vida inteira. A Antonella, ela tem 15 anos de idade. Ela provavelmente já fez o tirão da puberdade dela ali, porque as mulheres normalmente fazem por volta dos 12 a 14 anos, 15 anos. Vou até dar uma pausa na minha janta para falar com vocês sobre isso direito. A nossa mama, ela tem gordura e tem glândula. E normalmente quando a gente é novinha, tem mais glândula do que gordura. Dependendo do posicionamento do silicone, que normalmente é depois da glândula, mais perto do músculo, ou até em alguns casos embaixo do músculo, você pode não ter nenhum tipo de prejuízo à sua glândula mamária. Então você pode amamentar depois. Mas a gente sabe que a presença do implante de silicone, ele causa uma alteração na arquitetura da mama, do tórax. Se você coloca ele em cima do músculo, embaixo do músculo, muda sempre a glândula, muda sempre a distribuição de gordura e pode mudar o músculo se você mexer nele. Eu coloquei o meu silicone depois dos 18 anos, eu tinha 19. Eu pensei muito sobre isso, eu fiquei um ano matutando isso na minha cabeça, conversando com meu pai, que é cirurgião plástico. Eu tava na medicina, eu tinha acabado de entrar na faculdade, tava namorando já tinha uma pessoa que gostava de mim, já tinha me relacionado pela primeira vez, porque, na verdade, eu queria colocar silicone só depois que eu tivesse a minha primeira relação sexual, isso é uma coisa da minha cabeça. E o que eu posso dizer pra vocês hoje é que depois de eu ter colocado silicone, a melhor coisa que eu fiz na vida foi o silicone. Mas, graças a Deus, eu fiz isso depois de eu já estar mais adulta. Porque hoje eu sei que o silicone tem muitas complicações cirúrgicas, ele pode dar muito problema, assim como ele pode trazer muita autoestima e muitas melhorias para a vida da pessoa. Ele tem que ser muito bem indicado e eu sugiro fazer em mulheres, meninas que já estão com a cabeça boa. E eu acho que a cabeça só fica boa depois que a gente passa dos 20 anos, para falar a verdade. Essa é uma coisa que eu acho também muito importante, que é a parte da questão individual da Antonella, que é, ela não tem maturidade suficiente para saber se é isso que ela quer ou não. Eu sei que ela é uma pessoa pública, e aí eu vou entrar nesse assunto que talvez seja a coisa mais importante para mim nessa história. Ela é uma pessoa pública. Isso faz com que ela seja pressionada a acelerar determinados processos. Hoje a Antonella, a gente não tem como não dizer que a Antonella, na idade que ela tem, ela já é vista como um símbolo de beleza para as adolescentes. Ela é vista como uma referência de beleza, ela é vista como uma referência de o que as pessoas querem ser. Então, ela já é um modelo, né, na cabeça das pessoas. Ela, a Alice Macedo, já todas as influenciadoras mirins, elas já são vistas como modelos do que as outras adolescentes querem, né? Enquanto não tinha internet, a gente tinha as meninas mais populares do colégio, a menina que saía na capa da Capricho, né? Hoje, como tem internet, a gente tem essas meninas ganhando muita visibilidade e é óbvio que elas acabam se tornando modelo para outras meninas. Vamos deixar esse assunto de lado, que eu acho que tem mais gente aqui que vai debater sobre isso e a gente entra mais nisso. Agora, o fato dela já se tornar um modelo pressiona ela a fazer coisas que mulheres mais velhas fariam, né, se tivessem realmente com a vida pública. O que isso quer dizer? Que com 15 anos de idade ela já fez harmonização facial, que é uma coisa que a gente vê cada vez mais, a pressão estética fazendo com que cada vez mais meninas mais jovens se sintam gordas, se sintam fora do padrão, se sintam feias, se sintam um monte de coisa que a gente sabe que uma menina de 12, 13 anos não deveria estar se preocupando com isso, mas a gente sabe que no mundo não é bem assim que funciona, né? Cada vez mais jovem as meninas estão insatisfeitas com o corpo. A gente hoje já chega a ver meninas de 9 anos de idade
já com questões de aparência, tá? E, inclusive, isso tem crescido entre meninos também, tá? Isso cada vez mais tem se tornado uma realidade entre os meninos também, e não só entre as meninas. Porque até então, as meninas, elas passavam muito mais por essa pressão estética do que os homens, e hoje em dia a gente está vendo isso cada vez mais mudar entre os meninos também. Então, existe uma pressão dessa garota ter uma certa aparência. Tem uma outra coisa que eu ouvi também, eu tava vendo o programa, e aí, eu não sei quem falou isso, se foi a Sofia, se foi a Eduarda, que elas falaram o seguinte, a gente como criador de conteúdo, a gente vê a nossa cara 24 horas, e eu concordei muito com isso. A gente vê a nossa cara 24 horas. Eu, todos os dias, pelo menos durante 2, 3 horas do dia, eu tô olhando a minha cara aqui na internet. Então, na internet não, na câmera. Então, por exemplo, qualquer coisa do meu corpo já me cria uma profunda insatisfação. Por quê? Porque eu tô vendo, enquanto eu tô aqui gravando com vocês, eu tô me maquiando e eu tô me vendo na tela. E aí, por exemplo, isso aqui já me incomoda. Vários vídeos eu fico fazendo assim, ó. Porque isso aqui me incomoda profundamente, esse vinco aqui. O meu bigode chinês aqui já me incomoda muito. Eu já fiz algumas coisas aqui e não resolveu do jeito que eu gostaria de ter resolvido. A minha papada me incomoda muito. Muito profundamente. Por quê? Porque eu lido com a minha imagem 24 horas. Eu tenho que estar consciente da minha imagem o tempo inteiro. Então, eu saio para um lugar, eu tenho que tirar foto, e a foto ela tem que ficar bonita na minha cabeça. Então, já me preocupa o ângulo que vai ser, como que eu vou tirar, entendeu? Então, o meu rosto o tempo inteiro está sendo exibido para mim de volta. E isso não é uma coisa natural, normal. A gente, durante milhões e zilhões de anos, não ficava vendo nosso reflexo tanto. Hoje a gente vê muito. E uma pessoa que trabalha com a imagem, como sou eu, como a Antonella, e a Antonella muito mais, porque ela é uma menina super padrão, uma menina que é cobrada nesse lugar. Eu não sou tão cobrada nesse lugar, porque eu não sou uma pessoa que ainda é vista como e a gente já debateu isso em outros vídeos, eu sei que vocês vão falar, nossa, não é bem assim, mas eu não sou visto como uma referência de beleza, né? Eu talvez, cada vez mais que eu... É tão difícil falar desse assunto, mas assim, cada vez mais que eu tô pensando nisso, obviamente que pode ser que algumas pessoas olhem pra mim e vejam isso. Mas a Antonella, ela passa por isso 1000 vezes mais forte do que eu. E eu já sinto muito isso, né? Então, eu olhando aqui, eu tô o tempo inteiro incomodada com a minha cara. Porque é muita exposição do rosto o tempo inteiro. Então, eu entendo e passo um pano pra Antonella do fato dessa menina ser pressionada a ser uma coisa ideal. E aí a gente cria o segundo problema, que eu não ia entrar, mas eu vou entrar já. O segundo problema, que ela é uma pessoa pública. Da mesma forma como ela é afetada pelas imagens de beleza dos outros, né? Então, vai ver a cara da Sasha, vai ver a cara da Bruna Marquezine, vai ver não sei quem, vai falar, eu não sou assim, e aí eu vou fazer então uma cirurgia, vou fazer uma harmonização para ser assim. Ela continua esse ciclo. E ela, por ser muito jovem, ela faz com que outras meninas da idade dela passem a achar que elas também têm que fazer isso. A gente parece que é uma coisa muito boba, mas não é. Uma menina de 15 anos fazer uma cirurgia de silicone e fazer isso de uma forma tão pública cria reverberações muito fortes entre outras meninas com a idade dela. E aí isso passa a ser uma normalidade, uma naturalidade, e passa a ser uma insatisfação para meninas da idade dela. Então, para mim, a grande questão dessa história não é nem a Antonella colocar, porque é isso, cada um sabe aonde o calo aperta, cada um sabe a insatisfação que é, e aí eu quero falar depois da minha vontade de colocar silicone, porque eu acho que é parecida, mas é muito diferente, mas cada um sabe aonde aquilo ali aperta, e talvez o importante é você ter maturidade suficiente para saber qual é o preço daquilo. E o preço que eu digo, o preço psicológico, o preço de saúde, muitas coisas ali você tem que saber, e talvez uma menina de 15 anos não tenha ainda a capacidade cerebral mesmo, a capacidade de maturidade de entender isso. Mas a gente tem essa outra questão que eu acho muito mais grave, que é a questão dela reverberar isso como uma realidade para outras meninas de 15 anos. Mas, acima dos 18, pelo menos a pessoa é dona do próprio nariz. Sendo que hoje em dia muita gente ainda é bancada pelo pai e pela mãe, né? Com 18 anos. Eu acho que a galera até os 30 tá sendo bancada pelos pais.
Então é muito difícil você dizer que uma menina de 15 anos ela é apta a tomar as decisões para o corpo dela. E é muito difícil você dizer também que uma menina de 15 anos que tem muita visibilidade na rede social e toma hate, toma elogio e se compara o tempo inteiro, porque eu sei que compara, porque eu com 30 me comparo, então ela certamente se compara. É muito difícil dizer que essa pessoa que está sendo exposta a tanta opinião, ela realmente está pensando com toda sanidade mental e ela realmente sabe o que ela quer para a vida dela. Existe uma linha tênue, eu não sou pai nem sou mãe. É isso que eu tava falando, né? Dizer assim, eu tô fazendo isso por mim e não sei o quê, nananana. É muito, eu diria, assim, já é quase impossível a gente fazer 100% pela gente quando a gente não é uma pessoa pública. E tudo bem, a gente tem essa história do, você quer fazer uma cirurgia plástica, faça por você, não pelos outros. A gente sempre faz também pelos outros. A gente faz pela gente, mas fazer pela gente, muitas vezes, a nossa vontade interna, ela tá sendo afetada pelo externo. Muitas vezes não, eu diria que 100% das vezes. Porque a gente não vive estanque na sociedade. A gente está vivendo em relação o tempo inteiro. A maneira como a gente vê o nosso próprio corpo, ela é uma maneira sempre ligada ao que o outro vê, tá? E eu te digo isso de uma forma muito tranquila e clara, que vai para uma aldeia indígena e vai ver se aquelas mulheres, porque é uma coisa que sempre as pessoas comentam porque tá lá a mulher com o peito caído. Aquilo não é uma questão para ela. Zero. Você vai ver em lugares onde não tem essa cabeça de cirurgia, né? Onde, em comunidades onde isso não é uma realidade, não é um padrão de beleza, você vai ver uma mulher de peito caído e ela não tá se importando com aquilo. Nem passa na cabeça dela o fato de que ela tem que ter o peito para cima. Isso é uma coisa social. Então, por que não... Se é uma coisa natural, biológica, do tipo... Não, é normal da mulher querer ter o peito apontadinho assim pra cima, ou o peito com certo volume. Não, não é normal. É social. É cultural. É construído. Tá? Tanto que você vai ver em outras comunidades algumas coisas que acho que todo mundo sabe dessa imagem, né? Por exemplo, tem uma tribo onde as mulheres colocam aqueles anéis no pescoço, né? Aí a gente olha para aquilo e acha um absurdo. Elas, para aquilo ali, é o auge da beleza. Quanto maior o pescoço consegue ficar e quanto mais anéis a gente consegue colocar, mais a pessoa é vista como uma pessoa bonita naquela comunidade. Então, por que é que na nossa comunidade aqui no Brasil as pessoas não têm a vontade de colocar vários anéis no pescoço? Se isso é uma coisa supostamente natural. Se isso é uma coisa que a gente não faz porque os outros estão achando. Porque os outros dizem pra gente que a gente tem que fazer. Porque, na verdade, isso não é real. Na verdade, isso é uma coisa construída socialmente. A beleza, ela é construída socialmente, né? Então, se a gente acha que a gente tem a necessidade de colocar silicone, é porque a nossa sociedade valoriza o peito da mulher de uma determinada forma, né? Então, não tem essa história de estou fazendo pra mim e não estou fazendo pros outros. Não é que você esteja... Aí é aquela coisa, né? Do tipo... Não estou fazendo para os outros no sentido de não quero receber elogio dos outros, não me importo tanto, pode até ser. Agora, que você é afetada por um padrão externo a você, é talvez algo básico que a gente tem que aceitar antes de tudo. E tá tudo certo. E tá tudo certo, não tô dizendo que você não deva fazer. A gente precisa entender como que a nossa segurança psicológica, como que a nossa felicidade psicológica, ela afeta na nossa vida, e tudo certo a gente ceder em alguns momentos, né? Ceder em falar, eu quero fazer tal coisa. Por exemplo, eu tenho vontade de fazer alguma coisa no rosto para deixar ele de uma outra forma. Tenho muita vontade. Eu tô fazendo isso por mim e pelos outros? Não existe essa história. Eu tô fazendo por mim e pelos outros. E tudo bem a gente entender que isso aqui eu tenho capacidade, idade, maturidade suficiente para entender que eu quero fazer isso e que eu vou pagar o preço disso. Agora, o problema é a gente fazer isso quando a gente não tem essa capacidade. E saber, como ela que tá falando, como é que é o nome dela? Doutora Sofia. A doutora Sofia tá falando uma coisa que é muito importante. Uma menina que tá sendo exposta 24 horas, ela tá o tempo inteiro tendo o corpo, o rosto, tudo dela sendo olhado. E existe uma expectativa das pessoas. E é muito difícil a gente não cair nessa expectativa. Muito difícil. Eu diria quase impossível. Mãe, mas eu sou cirurgiã e eu não faria numa pessoa abaixo de 18 anos. Eu também não deixaria meus filhos fazerem. Indo direto ao ponto, se ela tiver acompanhamento médico correto, se ela não tiver nenhum problema na mama, se a mama dela parou de crescer e ela já saiu ali da fase da puberdade do estirão de crescimento, em teoria,
ela poderia fazer a cirurgia, tá? Mas aí agora a questão vai muito pra ética profissional, vai pra autorização dos pais, né? Porque querendo ou não, ela tem responsáveis por ela. E aí não é sobre cada a um tem a saúde sua dela. opinião. E agora eu quero saber de vocês, o que vocês acham sobre isso? É isso que ela falou, não é sobre a saúde dela. É muito provável que ela tenha capacidade 100% de fazer uma cirurgia dessa e sair ilesa. A questão aqui, em momento nenhum, é a saúde dela. Silicone, né? Eu já comentei sobre isso no vídeo anterior, mas ainda falando sobre esse assunto, eu acho que cada vez mais a gente vai ver essas adolescentes querendo modificar o próprio corpo. Com certeza. E na minha opinião, eu tenho 30 anos e sou cirurgiã plástica. Eu acredito que isso seja um retrocesso, porque na verdade, nesse pessoal de 30 anos, GK, Pavanelli, Kylie Jenner, essa galera famosa que estava toda modificada, plastificada, a gente começou a ver a galera voltando ao normal. Isso pra mim não é um retrocesso, isso pra mim é progresso. Pra mim é progresso porque eu acho que você gostar de você mesmo, conseguir se enxergar e se sentir bem com você mesmo e ter modificações pontuais, delicadas, que mantenham a sua beleza e a sua individualidade, pra mim é a melhor coisa. E é o que eu prego dentro do consultório, né? Mas aí, o que acontece? Deixa eu comentar sobre isso, que eu também não tinha entrado nesse ponto. Existe uma outra coisa que é muito cruel, que é o seguinte: a moda, ela não é só pra roupa, a moda não é só pra maquiagem, a moda também é pra procedimento estético, a moda também é pra cirurgia, tá? Existiu a moda da LipoLed, existiu a moda do silicone, existiu a moda do não sei o quê, e muitas dessas coisas não são reversíveis. Só que a gente vê, e aí tem um papo muito legal que a GK fez no videocast novo da FEPA, da Fernanda Paz Leme, que eles estavam falando exatamente sobre pressão estética, né? E o fato da GK ter feito vários procedimentos e agora ter desfeito, né? E ela ter percebido que ela se incomodava com o fato da mãe não querer colocar silicone. Porque a mãe tava com o peito... Ela fala nesse videocast: a minha mãe tem o peito de uma pessoa que amamentou, uma pessoa que já tem uma certa idade, não sei o quê. E eu achei um absurdo, a minha mãe já ia fazer uma cirurgia de alguma coisa, por que não fazer tudo, né? Isso é a visão, e aí a gente volta naquela história, de que isso é a visão de que todo mundo tem que ter um determinado corpo. E a GK, da mesma forma como a Antonella, e até muito mais, a GK ela passa por uma pressão profunda de ter um determinado corpo. E aí quando chegam para ela e falam isso aqui tá exagerado, na verdade não é que tá exagerado. A GK, quando ela tinha aquela cara que ela tinha, quando ela tinha aqueles procedimentos estéticos, com a maçã super ressaltada, com o corpo de uma determinada forma, com a cara bem preenchida, não é que ela tinha exagerado no procedimento estético, é porque estava na moda aquele procedimento estético. Porque naquela época, talvez ela tenha pegado a rabeira dessa moda, mas em algum momento a moda mostrava que a cara toda rebocada era o bonito. Da mesma forma como a gente teve a moda da maquiagem da Kim Kardashian, que era o rosto todo muito quebrado, de contorno, com o rebocão, com aquela coisa bem pesada, a maquiagem bem pesada, que refazia a cara da pessoa, e a gente hoje vê essa moda dando lugar pro Clean Girl. Que o Clean Girl nada mais é do que agora que as pessoas têm dinheiro, agora que se popularizou, porque na época da Kim Kardashian não era tão popular essa quantidade de maquiagem, era caro fazer isso, tinha uma certa habilidade, então isso quer dizer que você tinha que ter um profissional, um maquiador para fazer isso, né? Então não era qualquer pessoa que conseguia chegar naquele nível de perfeição, né, daquela maquiagem como a Kim Kardashian. Aí o que acontece? Um ciclo natural da moda, que é mais pessoas aprenderam a fazer aquilo, mais marcas de maquiagem colocaram contorno, que era uma coisa que não era tão comum assim. Então, hoje em dia, qualquer marca de maquiagem tem contorno. E aí, isso foi se popularizando. A partir do momento que uma coisa se populariza, a gente tem uma mudança da moda. E a moda agora na verdade, você colocar o mínimo de maquiagem possível. Por quê? Porque a gente tem um outro gatekeep na história, um outro portal que pessoas pobres não conseguem passar, que é o portal do procedimento estético. O portal de agora você tem que ter pouca maquiagem, porque o seu rosto sem maquiagem precisa ser bonito o suficiente. Então agora você precisa ter um rosto que você pareça o mais natural possível, tá? Então é só um blushzinho, é só uma basezinha, é só uma coisa bem pontual. Por quê? Por baixo da maquiagem, você precisa ter um rosto que custa caro. Então a gente tá de novo com com um novo momento. Aí você fala, estamos voltando para o natural? Não, não estamos voltando para o natural.
A gente só tá com outro tipo de modificado. Só que agora o modificado ele não é cosmético. Agora o modificado ele é mais profundo, né? E a gente sabe que daqui a pouco, quando se popularizar todos esses procedimentos, a gente vai ter outro processo de outra coisa que vai fazer com que as pessoas também precisem gastar dinheiro para conseguir chegar naquele ideal. Então, quando a GK fala ela até fala assim, ai, não tinha nenhum amigo para me avisar que estava exagerado, porque não estava. A realidade é essa, não estava exagerado. Ela estava simplesmente seguindo uma tendência que foi tendência durante muito tempo. Que era aquele rosto mais... Tanto que, gente, foi só a GK que tirou os procedimentos. A gente tem a história aí da Lindsay Lohan, que a gente vê as fotos antigas dela, e ela tinha tudo muito mais preenchido do que tinha hoje. E ela simplesmente começou a tirar esses preenchimentos. Por quê? Porque a moda agora é não ter preenchimento. A moda agora é ter uma coisa muito mais natural e aí fazer 1 milhão de outros procedimentos para chegar naquele outro rosto, que é aquele rosto de que parecendo que ela tem 10 anos a menos. Então não se engane, o dinheiro que ela gastou para preencher e chegar naquele lugar, que a gente hoje vê como feio, mas na época não via, agora ela gastou para fazer parecer com que ela é natural, tomou a substância, etc. Que é essa coisa que a galera fala que é uma piração louca, como se não tivesse procedimento estético suficiente para chegar naquele resultado que ela chegou. Então, a real é que no final das contas, a gente olha para trás sempre achando que a gente estava louca de fazer aquilo que a gente fez. Só que, na verdade, a gente só estava fazendo o que a gente continua fazendo, que é estar dentro da moda de um procedimento, de procedimentos estéticos, e aqui eu coloco procedimento numa fala bem geral, assim. Então, procedimento desde a maquiagem até o procedimento mesmo, até a cirurgia. Então, isso muda com o tempo, e eu não acho que a naturalidade de hoje é natural. Zero. E não é criticando não, tá, gente? Não é criticando não, eu faço um monte de coisa. E continuo insatisfeita com algumas coisas e continuo entendendo até onde eu posso ir e o que eu posso fazer para não depois me arrepender, porque tem essa outra questão. A gente tem que ter, e eu comecei essa fala toda dizendo que a gente não tem moda só na maquiagem, a gente tem moda também na cirurgia. Daqui a pouco, gente, não se enganem, daqui a pouco a LipoLed vai sair de moda. E aí você vai ver, pode anotar o que eu tô falando, você vai ver celebridades desfazendo a LipoLed. Óbvio que nem sempre dá pra desfazer, não sei, é uma cirurgia bastante invasiva. E não tô falando mal da LipoLed, eu não tô falando que a pessoa não deve fazer, eu não tô falando nada disso. O que eu tô falando é, da mesma forma como existiu a moda, daqui a pouco a moda vai ser ter a barriga chapada, sem gominho nenhum. E aí você vai ver outra cirurgia ganhando espaço e as pessoas começando a fazer aquela cirurgia. Isso é natural e isso é fato que vai acontecer. Porque no momento onde se populariza, onde a gente faz LipoLed até na esquina, que antes, quando era só em alguns lugares, aí só as celebridades faziam. Daqui a pouco, quando qualquer um estiver fazendo, quando isso se tornar mais barato, você vai ver essa cirurgia se tornando uma coisa antiga. E aí você vai ver pessoas chegando na internet falando, não tinha nenhum amigo para me avisar? Então, ainda mais essas pessoas extremamente públicas, elas estão sob o escrutínio do público o tempo inteiro. Então, a gente acha que a GK ou outras pessoas, a Kim Kardashian, não sei o quê, não são pressionadas a terem uma determinada cara, não são pressionadas a ser de uma determinada forma, e quando aquilo sai de moda, a pessoa tem que quase se desculpar publicamente por ter feito aquilo, como se a pessoa estivesse ficando doida. Não é bem assim, gente. Não é bem assim. Todo mundo faz parte de uma máquina. E essa máquina, ela vai mudar de tempos em tempos, e é muito cruel que pessoas públicas precisem estar mudando isso o tempo inteiro. Só que aquilo é o ovo ou a galinha, né? Pessoas públicas são pressionadas a terem uma determinada estética e pressionam outras pessoas a terem determinada estética. Então, essa menina Antonella Braga é muito triste, em algum nível, que ela com 15 anos já esteja sentindo isso. Só que eu não culpo tanto ela nesse lugar, porque eu sinto que ela é pressionada muito a isso. A pessoa ela sente que ela não vai ter mais carreira, que isso vai fazer... E aquilo que eu falei, a pessoa tá se olhando o tempo inteiro. E tá olhando que a minha amiguinha do lado tem uma cara assim e eu não tenho. E aí, então só pessoas fracas fazem isso? Desculpa, qualquer pessoa faz. Só tem pessoas que têm mais poder financeiro para poder fazer o que quer a qualquer hora, e tem outras pessoas que não têm. Mas mesmo se eu tivesse dinheiro eu não faria. Será? E eu sei que nem todo mundo
quer chegar num certo nível. Tem muita gente que tá tudo bem, obrigada. E que bom. E que bom. Mas nem todo mundo tá fazendo alguma coisa. Todo mundo tá fazendo alguma coisa. O fato de você não fazer nada também é um pouco de uma escolha estética, né? Então, a gente tá sempre se movimentando politicamente, aqui eu também coloco politicamente num sentido amplo da palavra, a gente tá sempre, o nosso corpo ele é político no sentido de as escolhas que a gente faz com ele mostram as formas que a gente se posiciona no mundo. E tem gente que tem mais escolha e mais liberdade de fazer essas escolhas do que outras, né? É um assunto muito complexo, gente, mas eu acho sim que é temeroso a Antonella fazer isso de uma forma tão pública, principalmente por quem ela atinge. Esse vídeo vai ficar O que gigantesco. acontece? Começa a ter a geração das pessoas com muita visibilidade que tem pouca idade. E aí, elas não têm ainda a cabeça madura o suficiente, porque eu vou te falar uma coisa, com 30 anos a gente também às vezes não tem maturidade em algumas coisas. Aí chega as meninas de 15 anos, começam a ter muita visibilidade aqui, toma hate, igual eu falei lá no outro vídeo, e começam a se comparar demais com os outros e acabam querendo fazer essas modificações porque acham que isso é normal. E o pai e a mãe, quando veem que os filhos estão com essa visibilidade, e acaba que muitas vezes até esses filhos eles podem ser fonte de renda para os pais, eu não sei se é o caso, tá? Não sei se esse é o caso, só tô comentando no geral. Às vezes isso pode gerar uma certa pressão até dos pais. Nossa, essa outra coisa que ela falou também é muito importante. A Antonella não é um CPF, é um CNPJ. Você não pode esquecer disso também. A Antonella é uma empresa. E é muito cruel porque pessoas públicas, a empresa são elas próprias. A empresa é o corpo dela. Porque uma coisa é você ter uma empresa que você dá um problema na fábrica, e aí você vai lá e resolve o problema na fábrica. A Antonella tem que resolver no corpo dela. E eu não acho, a mãe dela tem cara suficiente que até onde eu consegui já, nas vezes que eu já reagi a essa história, claramente a família da Antonella tem dinheiro, tá? Não acho que eles sobrevivem do dinheiro da Antonella, que aí seria mais difícil ainda. Mas a mãe dela também não tá imune a essa pressão, porque a mãe dela também é conhecida. A mãe dela também é uma pessoa pública. Ela não tá imune a isso. E não só uma pessoa pública, mas ela é uma pessoa com dinheiro, que mora na Barra da Tijuca, que tem várias outras pressões em torno dela também. Para não autorizarem alguma coisa. Então, assim, eu não tenho filhos, eu não sei como é. Deve ser muito complicada essa situação, ainda mais quando tem visibilidade. Já é complicado no geral, né? Mas quando tem visibilidade, deve ser uma coisa muito triste. Assim, muito triste e difícil mesmo. Não, deve ser bom financeiramente, mas deve ser difícil. E aí, eu me preocupo como cirurgiã, porque cada vez mais eu acho que eu vou ver pais e mães levando filhos, né, no consultório pra fazer cirurgia plástica simplesmente estética. Porque se você levar pra fazer uma reparadora, tiver um menino que tem ginecomastia, ou seja, tem mama grande, um garoto, ele não quer ter esse tórax, né? Tem insegurança de tirar a blusa, beleza. Você vê uma criança ou adolescente com orelha em abano, beleza, né? Porque são questões que causam bullying e tal. Agora, implante de silicone, eu tenho implante de silicone. Implante de silicone é uma questão de comparação de garota, assim, porque fulano tem o corpo desenvolvido, a fulano não tem. Mas é uma coisa tão mais tranquila de levar, porque você esconde com uma roupa, você bota um sutiã que tem bojo e você consegue levar. Uma orelha em abano não tem como, né? Um sinal muito evidente no rosto não tem como. Uma mama num menino que não quer ter mama não tem como. Mas assim, silicone que vai contraturar com toda certeza, porque assim, todos os silicones fazem cápsula e todos os silicones fazem contratura, nem que seja Baker tipo 1. Baker é uma classificação para contratura capsular. Então você pode ter contratura capsular Baker 1. E a pessoa não tem dor, não tem deformidade, não tem desconforto, mas ela tem uma contratura. E com o passar dos anos, quanto mais você tem o silicone ali, mais você vai ter alterações na conformação da mama e na conformação do silicone. Então você pode ter rippling, sua contratura grau 1 pode se tornar uma grau 2, grau 3, grau 4 e aí causar dor. Então assim, 15 anos, gente. Quando ela chegar nos 30, ela vai ter 15 anos de silicone.
Fica aí a reflexão muito longa, de quase 4 minutos, mas pra quem quiser ouvir, tá? É minha área de atuação, acho que eu tenho que falar. Você vê como ela falou, né? A contratura ela é uma coisa natural do corpo. Vai ter. O corpo vai criar a cápsula em torno do silicone. Se o seu corpo é saudável, se o seu corpo é saudável, ele vai fazer isso. É uma coisa natural do corpo. Criar uma barreira de proteção em torno daquilo. E aí, na hora de você tirar aquilo, você tem que tirar a barreira junto, aí você tem que raspar tudo por dentro. E, querendo ou não, essa cápsula ela vai espremer o silicone. E às vezes, esse espremido do silicone, ele pode ou romper a cápsula ou causar muita dor. Tem mulher que tem muita dor no seio por causa disso, tá? E é o que ela. E outra coisa, gente, sem esquecer que silicone não é pra vida toda. Você tem que trocar de 10 em 10 anos. O ideal é você trocar o silicone. Então é uma cirurgia que você se responsabiliza de estar ali a cada 10 anos colocando outra, né? Então é uma coisa. É muito sério, gente. Não é uma brincadeirinha. Não é uma brincadeirinha, né? Então não é só porque a tiazinha tem, entendeu? Alguém deu essa referência aqui. Esse vídeo já tá gigante. Eu peguei várias outras opiniões. Todo mundo comentou, né, sobre isso. Ó, tem a Maíra que comentou. Tem a Gabi. Ela não pode sair, não pode ir pra festa. Aqui, tem a A Paloma. Antonella Braga colocou silicone com 15 anos. E assim, eu Eu vou deixar o da Paloma e também eu vou deixar, por último, a da Fabi, tá? Porque a Paloma ela vai falar muito da experiência dela e a Fabi ela fala da experiência com a filha, que é isso que eu acho que é o mais importante. Antonella Braga colocou silicone com 15 anos. E assim, 18. E foi a pior decisão que eu tomei na minha vida, eu me arrependo até hoje. Gente, eu era muito novinha, mas eu já era maior de idade. E quando eu decidi colocar silicone, eu lembro que eu fiz um inferno na vida da minha mãe e do meu pai. Um inferno. Eu era muito magrelinha e eu era uma tabuinha reta, assim, ó. Um hominho, 2 ovos fritos eu era. Eu tenho 35 anos, eu vou fazer 36, dia 1º de fevereiro. Na época dos meus 18 anos, silicone era moda. Na época da tiazinha, feiticeira. Quem for aí 30 a mais vai saber do que eu tô falando. E na época, gente, era uma febre, assim. Tava muito na moda usar silicone, botar silicone, enfim. Na época a cirurgia era muito barata. Eu paguei, tipo assim, 5 conto na época. 5,5 mil. Hoje é mais do que o dobro, né? O triplo, eu acho. E na época, gente, eu coloquei muito por influência do externo, sabe? E é por isso que eu acho um pouco problemático. E aí é muito louco quando a gente olha de fora, a gente olha depois, anos depois, a gente fala, nossa, mas era uma moda que não tinha nada a ver. Na época, sabe o que a gente acha? Quando a gente vê lá a feiticeira, a tiazinha, não sei o que, se você não sabe quem é, procura na internet, se você é jovem demais pra isso. Mas naquela época, a moda era ter um peitão, né? Isso é uma moda também muito americana, né? Eu lembro uma época que falavam que o Brasil, ele valoriza muito mais a bunda, enquanto os Estados Unidos, assim, ele valorizava muito mais o peito. Então era muito comum você ter aquelas Pamela Anderson com peitão, não sei o quê, e no Brasil não tinha tanta essa estética. Mas a época da feiticeira, da tiazinha e tudo mais, ainda tinha uma certa estética do peitão. E aí hoje a gente acha um absurdo. Ai, meu Deus, um monte de gente tirando a prótese. Era só ninguém. Hoje em dia é super. Nossa, por que eu fiz isso? Só que na época não era. Na época era aquilo que você olhava, e aí a mulher tinha aquela sensação de que se ela não tinha peito, ela era feia. E a gente não se liga que aquilo é uma moda. A gente não se liga que aquilo em algum momento vai passar. Porque chega uma hora que é muito difícil. Ainda mais porque essas modas elas são mais longas. Não é primavera, verão, outono, inverno. Entendeu? Que a moda passa rápido. A gente tem uma moda, a moda ela é mais longa. Então fica parecendo que aquilo é a beleza. Que ter um peitão é a beleza. Daqui a 5 anos não vai ser mais. Até porque, gente, essa moda, por exemplo, hoje do Clean Girl, ela não vai durar pra sempre. Vocês vão ver, já volta, já que eu digo daqui a alguns anos, vai voltar algum tipo de moda. Da mesma forma como hoje tá voltando o corpo super magro, com a calça de cintura baixa, eu lembro, há 2, 3 anos atrás, as pessoas falando, nossa, que surto coletivo foi esse da calça de cintura baixa. E hoje a calça de cintura baixa tá voltando com tudo, e as pessoas que falavam isso lá atrás, hoje, pode ser que falem, não, verdade. A calça de cintura baixa, ela é muito bonita mesmo.
A gente tá muito mais refém dessas influências do que a gente imagina. Tipo, isso de uma criança, uma adolescente de 15 anos, colocar silicone, né? Porque isso influencia bastante na internet, ainda mais falando de uma influenciadora como a Antonella Braga, que é uma influenciadora teen e que influencia muitas outras adolescentes, né? Isso reforça a coisa do padrão estético e tudo mais, que é uma coisa, gente, moda anos 2000 que tá voltando com força. A gente teve fases do silicone, teve uma fase há uns anos atrás que era moda todas as mulheres fazerem explante, tirarem a prótese e tudo mais. Mas por que eu me arrependi? Bom, eu me arrependi por 2 fatores. Depois que eu coloquei o silicone com 18, com 20 anos eu engravidei do meu filho mais velho. Meu peito deu bastante estria embaixo, porque ele cresceu muito durante a gestação, não estava preparado para isso, eu já tinha prótese e tal, eu sentia mais desconforto. Pra amamentar não foi um problema, porque o meu tipo de cirurgia me permitia conservar as glândulas mamárias. Mas assim, foi um transtorno depois, quando eu parei de amamentar, meu seio cedeu bastante por conta do tamanho, ganho de peso e tudo mais. Mas sabe qual é uma coisa que eu acho que esse tipo de decisão impacta? Lá na frente, a nossa cabeça muda muito. Hoje, eu sou uma mulher de 35 anos, eu tenho 4 filhos, eu emagreci 20 quilos no último ano e meio aí. E hoje eu tenho um corpo estético, assim, que eu sempre quis ter. E o silicone hoje é uma coisa que me incomoda. Além dele me causar dor, eu tenho contratura capsular do lado direito, que foi uma rejeição que eu tive. Precisei fazer um tratamento e tal, mas ele tem uma simetria diferente depois das 4 crianças. Amamentei os caçulas durante 3 anos. E conforme o tempo foi passando, esse conceito do peito duro em pé e não sei o que, ele foi mudando na minha cabeça. Então, se eu fosse a Paloma de hoje, com 18 anos, eu jamais teria operado. Eu acho que pra fazer uma cirurgia dessa, você precisa ter muita maturidade. E com 18 anos você não tem, com 15 você tem menos ainda. Eu sei que foi uma cirurgia autorizada pelos pais, né, porque tem que ser, ela é menor de idade. O que muito me espanta, porque a mãe da Antonella me pareceu ser uma pessoa, assim, que preserva muito, né, a Antonella. E a cirurgia é uma coisa que a gente cedendo a padrões estéticos, desde muito nova. O que eu acho bem triste, assim. Eu coloquei muito jovem, me arrependi muito. Hoje é uma cirurgia que eu poderia simplesmente retirar e fazer mastopexia pra poder corrigir a pele que vai sobrar, porque eu emagreci muito. Mas hoje, ainda pelo padrão estético, eu penso em só trocar as próteses pra manter o corpo magro e o peito em pezinho. Então veja como é que fica a nossa cabeça. É complicado a gente ceder a esses padrões estéticos tão jovem, porque a nossa cabeça muda muito. Muito. E pode ser que, assim como eu, a Antonella daqui a alguns anos se arrependa amargamente de ter feito silicone tão novinha. Dependendo do tipo de cirurgia, isso pode impactar numa futura amamentação, assim como uma redução mamária, às vezes desnecessária. Às vezes, para seguir padrões estéticos, a gente toma decisões no calor do momento e no auge da nossa imaturidade. E lá na frente a gente queria poder voltar atrás para mudar isso. Eu hoje, se pudesse voltar atrás, não teria colocado. Me arrependi bastante. Vamos só terminar com o da Fabi. Tudo não é certo, falando sobre a relação da Valentina, que é a filha delas, com esse negócio da Antonella. Uma menina de 15 anos colocou silicone. E é muito difícil falar sobre isso, porque toda vez que a gente tocar nesse assunto, quem vai sofrer hate é a menina. É muito difícil a gente falar disso e ter controle do que as pessoas vão opinar. E eu pensei muito se falaria sobre isso. Mas, além de tudo, eu acho que eu tenho uma obrigação, principalmente como mãe e como uma mãe que cria conteúdo. Nesse exato momento, a Valentina estava aqui do meu lado, apareceu um vídeo dessa menina e ela falou assim pra mim: nossa, não ficou nada demais o silicone. Tipo, como se fosse, ficou bom, ficou legal. Eu falei, o ponto não é estético. O ponto é, ela tem 15 anos de idade. E por que eu resolvi falar sobre isso? Da mesma forma que eu tava falando com a minha filha, que tem 11, vai fazer 12 meses que vem, e ela acha que, tipo, normal, legal. O silicone vem pra atender um padrão de beleza imposto, certo? Não existe necessidade, porque ela tá muito triste, afeta a autoestima, assim como preenchimento, assim como harmonização. São coisas que são criadas, que estão aqui na internet pra despertar desejo na gente. Já falei isso várias vezes. Ok. O problema, gente, é que tá cada vez mais chegando nas crianças, entendeu? Elas estão se comparando e querendo tratamentos estéticos, cirurgias plásticas num corpo que mal está formado, que ainda vai passar por inúmeras mudanças. Cada vez elas querem isso mais cedo para atender um padrão de beleza que é imposto, que é mostrado aqui. E elas também viram essa pessoa que vai virar referência para outras crianças, assim como a minha filha, assim como você que tá vendo esse vídeo, talvez. Então, o que eu quero dizer para você?
Essa, pra mim, é a grande questão. Além de todas as 200 outras que eu levantei aqui, essa é uma das mais urgentes, eu acho. Gente, da mesma forma que eu converso com a minha filha aqui, tá? Como se você fosse minha filha, eu tô falando. Vamos acordar pra vida, pelo amor de Deus. A internet é, assim, clichê, mas é uma parte da vida das pessoas, entendeu? Então não é porque uma adolescente tá fazendo uma cirurgia plástica ou um tratamento estético que você precisa fazer que aquilo é certo. Não é certo. Porque a problemática... E eu acho mais do que isso, foi o que eu já falei. Não é que só a internet é uma parte da vida das pessoas. As pessoas... Gente, coloca uma coisa na cabeça de vocês. As pessoas que trabalham com internet, eu, inclusive, nós não somos seres humanos normais. É difícil a gente cair um pouco dessa ficha. O meu trabalho é estar aparecendo 24 horas com a minha cara aqui. O meu trabalho, enquanto você vai num teatro para se divertir, ir num teatro, ir numa festa, ir num não sei o quê, é trabalho para mim. Tudo é trabalho. A maneira como eu apareço, a roupa que eu visto, o que eu tô usando, a marca que eu uso ou não uso, a maneira que meu cabelo aparece, tudo isso é trabalho. Vocês se comparam com pessoas que o trabalho delas é fazer isso. O trabalho delas é aparecer bonita no Instagram. O trabalho delas é parecer que a vida é maravilhosa, é incrível. E por mais consciente que você, criador de conteúdo, seja quanto a isso, é muito difícil você não entrar nesse lugar. Porque é fato que isso abre portas, te dá oportunidades, etc. Quanto mais bonita eu fico, mais oportunidades eu tenho. Então não se comparem, e eu estou me colocando no mesmo saco. Não se comparem com outros, com pessoas que o trabalho delas... É aquela história de... A blogueira fitness, o trabalho dela é ter aquele corpo. Você que trabalha CLT 8, 9, 10 horas por dia e depois ainda vai na academia, você nunca vai ter aquele corpo. Porque não é o seu trabalho ter aquele corpo. As 8 horas que você passa no seu escritório, aquela blogueira fitness passa na academia. Passa fazendo procedimento estético. Você vai estar insatisfeita por uma pessoa que tem uma vida completamente diferente da sua. Então, é a blogueira fitness, é a blogueira de maquiagem, é tudo. Eu tenho 1 milhão, e a gente não tá imune a isso, não. Eu acho que é pior, tá? Porque eu tenho 1 milhão de insatisfações estéticas. E aí, entrando na parte do silicone, o silicone, pra mim, é uma coisa que chamam de, que eu não gosto muito da coisa, seria uma cirurgia de reafirmação de gênero, né? Pra mim, o silicone, de alguma forma, me dá mais conforto de ser lida como uma mulher. Da mesma forma como tirar os pelos do meu rosto. São coisas que me trariam um pouco mais de conforto para eu ser lida da maneira como eu gostaria de ser lida. Se eu pudesse, eu não faria? Talvez. É uma coisa que eu nunca pensei, nunca, de colocar. E tem algum tempo que eu tenho bastante vontade. E eu acho que muda bastante para pessoas trans. Mas eu sei que é um problema, eu sei que é uma complicação. Eu odeio fazer cirurgia, gente, odeio. Mas eu sei que tem muitas coisas que eu vou querer fazer, por exemplo, frontoplastia, que é uma coisa que muitas mulheres trans fazem. Que é você pegar a linha do cabelo e você abaixar para diminuir a testa. A vida inteira eu falei que eu nunca... A vida inteira. Desde que eu vi pela primeira vez, eu falei, nunca eu faria isso. E hoje eu já tô assim. Porque eu tô me olhando o tempo inteiro aqui, ó, de faixa, e me incomoda o desenho da minha testa. Queria ter um desenho de testa, sim. Mas por quê? Porque quanto mais eu me pressiono a colocar nesse lugar, quanto mais eu me olho aqui, ó, quanto mais eu tô me olhando aqui nessa câmera, mais eu vou encontrando defeito. Defeito, entre muitas aspas. Mais eu vou encontrando coisas que eu gostaria de mudar. Mais eu vou encontrando... E as pessoas também, óbvio que nunca comentam especificamente disso, mas as pessoas, elas têm essa pressão, né? Eu nunca imaginei que eu ia entrar nesse turbilhão de querer ter uma determinada beleza padrão. E hoje em dia eu tenho muito essa pressão e essa vontade. E é sobre, gente. É só a gente que sabe. A gente, como diria a filósofa, a gente que tem prótese, a gente sabe, né?
maior é isso, é normalizar. É a minha filha com 11 anos, a sua filha aí na sua casa, você adolescente que tá vendo, pensar, tá vendo? É super normal, eu quero fazer. Saiba que não é normal. Aí vou falar, ai, mas os adolescentes, eles ficam mal, tem problema de autoestima e tal. Por quê? Porque cada vez mais é isso que eles estão vendo aqui na internet. Crianças e adolescentes fazendo unha em gel, colocando cílios, fazendo cirurgia plástica, tratamento estético, preenchimento no rosto. Aí ela olha e pensa, esse é o normal, esse é o bonito, eu também quero. Aí ela se compara e fica depressiva. Um peito que colocou silicone, ele nunca mais vai ser igual. Então, assim, por mais que você tire aquele silicone, você faça uma mastopexia, que ainda é uma cirurgia super invasiva, que você pode perder a sensibilidade, a maioria das mulheres perdem, esse peito nunca vai ser igual. O silicone, ele destrói a mama por dentro. Então, vocês acham que com 15 anos dá pra fazer essa mudança tão agressiva no seu corpo por uma coisa que você não precisa? Porque não existe necessidade. Você adolescente, olha pro seu lado. A internet, ela não tá nas ruas onde você olha. As pessoas não estão harmonizadas, siliconadas e tudo mais. Essa vida só existe aqui na internet. É isso. É isso. A gente acha que o que tá no Instagram é a vida. Não é. Vai na rua que você vai ver que 90% das pessoas não tem LipoLed. Não tem. Mas 90% dos influenciadores tem. E, de novo, não é um julgamento de valor sobre se tá certo ou se tá errado. É sobre a gente entender que a visão que a gente tem na internet, ela é distorcida. A gente acha que o que tá na internet é a vida real. Não é. Pra criar aparecendo essa comparação, pra criar notificação, desejo, gente. você querer as coisas. Sinto por nós mães, de verdade. Porque, assim, a luta é árdua e vai ser difícil. Todo dia ter que mostrar que não é assim que funciona. Não dá pra querer tudo, não é certo fazer esse tipo de coisa. Sinto muito de coração que é dessa forma que a gente tá caminhando, sabe? Por isso que eu falo muito aqui sobre a responsabilidade de ser uma pessoa que cria conteúdo. Você impacta a vida de pessoas e você vira referência, realmente. Você influencia. O que você faz para algumas pessoas é aquilo que tem que ser feito, dessa forma que a vida funciona. Então, eu vou pregar para sempre a responsabilidade de tudo que a gente faz. Uma vez que você escolheu estar exposta, você é responsável. É exatamente essa a questão. A gente não tem como tirar do saco da responsabilidade da Antonella e da família dela exatamente essa questão. A gente precisa questionar esse tipo de coisa. E não é questionar a Antonella pessoa. Mas o problema é que é muito difícil de dissociar essas duas coisas, né? É isso, gente. Que vídeo longo, né, meninas? Mas é o tipo de debate que a gente não tem como falar pouca coisa. Beijo e tchau.